Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos. Meu nome é Márcia Xavier e a gente está aqui para mais um pouquinho de estudos do Vem Segue-me. Essa semana, terminando o livro de Mórmon com o capítulo 10 de Moroni. Encerramos, assim, um ano de estudo sério do livro de Mórmon, seguindo o Vem Segue-me, que é um programa inspiradíssimo. O presidente Ezra Taft Benson, num discurso clássico sobre o livro de Mórmon, ele fez uma promessa que o poder, eu vou até ler o que ele fala, que é perfeito, ele diz assim: um poder começará a fluir em sua vida no momento em que você começa o estudo sério do livro de Mórmon. E eu acho que a gente viu isso esse ano, né? Esse poder fluindo na nossa vida com esse estudo feito do livro de Mórmon. Foi um ano que a gente aprendeu demais com esse livro, né? Muitas pessoas que já tinham lido o livro de Mórmon 40, 50 vezes aprenderam coisas novas, viram o livro de Mórmon com outros olhos. Então foi bem significativo. Eu realmente adorei esse ano de estudos do livro de Mórmon. E agora então a gente encerra com as últimas palavras de Moroni, né? As últimas palavras mesmo, né? Porque ele tentou encerrar 3 vezes o livro. Quando ele terminou de escrever o livro que era do pai dele, Mórmon, ele encerra achando que ele não ia sobreviver, que ele não tinha minério, ele não ia mais conseguir escrever, então ele escreve as últimas palavras dele. Aí ele consegue mais minério, compila o livro de Éter, né, a história dos Jadiditas, escreve as últimas palavras dele. E depois não morre, então ele continua escrevendo o livro que a gente conhece como o livro de Moroni. E agora sim, ele vai finalmente encerrar e então enterrar essas placas no local determinado pelo Senhor, para que 1400 anos depois um jovem profeta pudesse receber das mãos de Moroni, né? E então traduzir, e a gente tem esse livro de escritura tão sagrado nas nossas mãos. Então a gente vai estudar um pouquinho o que Moroni vai falar antes de se despedir mesmo, enterrar as placas e encerrar essa dispensação. As palavras dele são muito simples, né? O jeito que ele escreve, ele até fala aqui no comecinho que ele vai escrever algo que parece bom, que lhe parece bom, que parece bom para ele. E ele vai escrever e ele diz qual é para quem o livro está direcionado. Então aqui ele está dizendo: eu escrevo a meus irmãos, os lamanitas, que foram os que sobreviveram a toda aquela guerra, foram os sobreviventes, era para eles, ele escreve esse livro para que eles pudessem saber que eles fazem parte da casa de Israel, que o Senhor não esqueceu deles e que de algum jeito isso iria chegar a eles um dia por causa das ternas misericórdias do Senhor. Quando ele termina, ele escreve o que a gente tem que a gente conhece como página título do livro de Mórmon, que é a primeira página lá no comecinho que a gente estudou o ano passado, em janeiro. E ele fala para quem é esse livro. E ele diz assim, lá na página título, né, que é um resumo do registro do povo de Nefe e também dos Lamanitas. E escrito aos Lamanitas. Então esse era o alvo, o primeiro alvo, né, para quem esses registros foram escritos. Por que os Lamanitas? Porque eles são o remanescente da casa de Israel. E eles precisavam saber disso. E também aos judeus e aos gentios. Então, na verdade, é para todo mundo, né? Todo mundo. Mas para que ele queria que esse registro foi mantido e foi escrito? Ele destina-se a mostrar aos remanescentes da casa de Israel, incluindo os lamanitas, né? As grandes coisas que o Senhor fez por seus antepassados, e para que possam conhecer os convênios do Senhor e saibam que não foram rejeitados para sempre. E aí então o principal propósito do livro de Mórmon, que é convencer os judeus e gentios que Jesus é o Cristo, o Deus eterno, que se manifesta a todas as nações. Então esse é o propósito deste livro: testificar ao mundo todo que Jesus é o Cristo, que nós todos temos um Pai e um Salvador, né? Todos nós. E que os remanescentes da casa de Israel não foram esquecidos, que
intenção é mostrar isso, que o Senhor está sempre de braços abertos. E o livro de Mórmon testifica de Jesus Cristo desde a primeira página. Quando a gente começa a estudar, a gente vê que as mais de 600 páginas do livro de Mórmon, elas servem para mostrar o Salvador Jesus Cristo, para a gente conhecer melhor o Salvador Jesus Cristo, para a gente entender melhor o plano de felicidade que foi criado para nós, para que nós pudéssemos voltar à presença do Pai Celestial. Tudo isso a gente vê nessas páginas inspiradas desse livro. E agora então a gente vai estudar o que Moroni escreveu. Então ele fala que ele escreveu aos Lamanitas, e ele fala então do tempo que se passou, né? Olha, 420 anos desde que foi dado o sinal da vinda de Cristo. Então foi esse tempo, sendo que Moroni está sozinho há praticamente 20 anos, né? Andando, perambulando para lá e para cá, levando os registros daqui para lá, de lá para cá, até o Senhor mostrar o local onde ele deveria ser enterrado. E ele então, ele diz assim, que ele vai dizer algumas palavras a título de exortação. O que é exortação? O que é exortar? Então, exortação significa você incentivar, animar, persuadir. Isso que é exortar. É você estimular a pessoa. Então, é isso que Moroni vai fazer. Então, ele vai dar 8 exortações. Então, são 8 coisas que ele quer nos persuadir a fazer, ou nos estimular a fazer, ou nos animar, dar ânimo para nós, para que a gente faça essas coisas. E a gente vai ver cada uma dessas 8 exortações. E a primeira já começa ali no 3. Então, ali no 3. Eu vou até anotar, porque vai ter tanta coisinha aqui que eu anotei, que eu acho que é importante. Vamos ver. Primeira delas, então, no 3, 10, 3. Eis que desejo exortar-vos, quando lerdes estas coisas, caso Deus julgue prudente que as leiais. Então, isso aqui também eu achei interessante. Caso Deus julgue prudente que as leiais. Então, a gente vê que, na realidade, todo esse registro ele foi escrito naquela época, mas não para eles naquela época. Então, provavelmente, se tivesse caído na mão dos Lamanitas, né, que é o alvo de tudo, né, que é para quem esse livro está sendo escrito aqui, provavelmente eles teriam destruído tudo isso. Né? Então, não era prudente que eles lessem naquela época. Então, quando o Senhor achou prudente que as pessoas pudessem ter acesso aos registros, o Senhor, então, trouxe o registro à tona, mas o Senhor sabia a época certa em que os registros deveriam ser trazidos à luz, né? Aí ele diz o seguinte, porque o que ele quer? Ele exorta a gente, quando nós lemos o livro de Mórmon, lemos essas coisas, a vos lembrardes de quão misericordioso tem sido o Senhor para com os filhos dos homens. Acho que se a gente parasse um pouquinho para fazer uma listinha de quão misericordioso o Senhor tem sido conosco, eu acho que a gente precisaria de muitas folhas para escrever, né, as ternas misericórdias do Senhor para conosco. Então, qual a primeira exortação dele? Quando vocês receberem essas coisas. E não é só o livro de Mórmon, ele vai lá atrás ainda. E ele fala assim, ó, desde a criação de Adão. Então, não é só o livro de Mórmon. Quando nós recebemos todas as escrituras, estudarmos desde Adão, né? Estuda com esse propósito, né? Lembrando de olhar as misericórdias do Senhor, desde a criação do mundo até o recebimento do livro de Mórmon, que a gente vai começar a estudar. Então, lá em 1 Nef, no comecinho, lá, 1 Nef 1:20, já começa Nef falando isso. Ele fala o seguinte, deixa eu abrir lá, deixei marcado aqui. 1 Nef 1:20, ele diz assim, ó, e eis, porém, que eu, Nef, vos mostrarei que as ternas misericórdias do Senhor estão sobre todos aqueles que ele escolheu por causa de sua fé, para torná-los fortes com o poder de libertação. Então, durante toda a história do livro de Mórmon,
a gente consegue ver claramente essas ternas misericórdias do Senhor, né? Com todos esses profetas, a gente conseguisse falar de alguns, né? O exemplo de ternas misericórdias com Leí. Então a gente vai ver o Senhor libertando a família de Leí, tirando de Jerusalém antes que Jerusalém fosse destruída. A gente vai ver Nefe, as ternas misericórdias do Senhor com Nefe, libertando Nefe tantas vezes das mãos dos irmãos dele, salvando eles de fome, né, com a história do arco. A gente vê as ternas misericórdias do Senhor com alma, o pai, né, sendo convertido e tocado pelo discurso de Abinadi. E nós vemos isso com Amon e os irmãos dele, com Elamã, com Nefe, né, todos os Nefes depois, e mesmo Moroni, a gente acompanha isso e vê as ternas misericórdias do Senhor, né, e ele continua aqui. Então, primeira exortação, né, primeiro estímulo, incentivo que ele dá, estudem as escrituras, né, até vocês receberem isso, desde tudo que vocês têm antes, até receber o livro de Mórmon, olhando isso, né, as ternas misericórdias do Senhor para com os filhos dele. Aí no 4, ele fala o seguinte: e quando receberdes essas coisas, quando vocês receberem o livro de Mórmon, eu vos exorto, então, segunda exortação, a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo. Então aqui, tá vendo, já é o modelo de oração que o Salvador havia ensinado quando visitou o povo aqui nas Américas. Como fazer oração, o Senhor ensinou a fazer oração. Então Moroni está dizendo aqui, esses passos da oração que o Salvador ensinou. Então, pergunta a Deus, em nome de Jesus Cristo, se essas coisas não são verdadeiras. Aí ele dá a receita, como é que eu preciso perguntar? Então ele fala assim, ó: se perguntares com um coração sincero, com real intenção e tendo fé em Cristo. Então a receita para você ter um testemunho do livro de Mórmon é isso. É real intenção, coração sincero e tendo fé em Cristo. Eu separei umas coisas aqui que eu li, primeiro voltando ali sobre as terras misericórdias do Senhor, em Moroni 10.3. Quem falou isso foi o Elder Gene Cook, quando ele era do Quórum dos 70. Ele disse o seguinte, que as últimas palavras de Moroni nos exortam a fazer algo importante: meditar sobre isso em nosso coração. A que a palavra isso se refere, no que devemos meditar, refere-se a quão misericordioso tem sido o Senhor para com os filhos dos homens, desde a criação de Adão até a hora em que recebeste essas coisas. Devemos lembrar-nos de quanto o Pai Celestial nos ama. É sábio, bom e disposto a perdoar-nos. O que normalmente acontece quando começamos a meditar no quanto o Senhor é misericordioso com a humanidade, conosco especificamente, o que acontece quando contamos as bênçãos que recebemos, ou talvez os pecados para os quais precisamos pedir perdão e reconhecemos sua mão em nossa vida, ele fala assim, fica mais fácil, quando nós reconhecemos essas coisas, fica mais fácil ser mais humilde, mais disposto e apto a receber de mente aberta novos ensinamentos e mais conhecimento. Elder Oaks, Presidente Oaks, né, falou sobre essa real intenção aqui, dessa promessa de Moroni, que as pessoas que oram com real intenção, elas podem receber o testemunho pelo Espírito Santo de que o livro de Mórmon é verdadeiro. E ele diz assim, ó: Moroni não prometeu que o Espírito Santo se manifestaria àqueles cujo desejo de saber se o livro de Mórmon é verdadeiro é movido por questões acadêmicas ou teóricas, mesmo que essas pessoas perguntem com sinceridade. A promessa de Moroni é para quem de coração assumiu o compromisso de agir de acordo com o que lhe foi manifestado. Essa promessa não é válida para as orações motivadas por qualquer outra coisa, pois essas orações não são feitas com real intenção. Então, eu queria dizer assim, o que é essa real intenção que o Moroni fala? Então, a real intenção é aquela que eu vou ler com a intenção de que, ao sentir que ele é verdadeiro, eu vou seguir o que está escrito aqui. Eu vou fazer, eu vou agir, né? Eu vou agir. Então, essa
é que é a real intenção. Então, essa é a receitinha dessa escritura, a escritura mais citada por todos os missionários, né? Desde sempre é essa, né? Que as pessoas, ao receberem essas coisas, perguntando ao Senhor com coração sincero, com real intenção, né? Com a intenção de que eu vou receber o testemunho disso e eu vou seguir, elas vão, através do Espírito Santo, receber um testemunho da veracidade desse livro sagrado. Aí ele diz ali ainda no 5, que pelo poder do Espírito Santo podeis saber a verdade de todas as coisas. Aí ele segue lá no 7. 7 tem a terceira exortação. Aí ele diz, e pelo poder do Espírito Santo podeis saber que ele é. Portanto, eu vos exorto a não negardes o poder de Deus. Não negue o poder de Deus, pois ele opera com poder de acordo com a fé dos filhos dos homens. Joseph Smith, na história de Joseph Smith, lá no 1:19, ele fala algumas coisas que estavam acontecendo na época em que ele recebeu a primeira visão e teve aberta a dispensação da plenitude dos tempos, né? Então ele fala isso, como é que eram as pessoas que estavam ali. Ele diz o seguinte, eles se aproximam de mim com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Eles ensinam como doutrina, os mandamentos de homens, tendo aparência de religiosidade, mas negam o seu poder. Então, isso que Moroni está dizendo, ele viu a gente aqui, ele está falando assim, ó, não neguem o poder de Deus. Eu vos exorto, eu estou tentando incentivar vocês a não negarem o poder de Deus. E ele diz assim que Deus opera com poder. Nós estamos vendo isso hoje aqui, né, nessa luta que a gente está contra esse vírus. A gente está vendo o poder de Deus se manifestando, né, através de vacinas, né, as vacinas que nunca teve, o mundo nunca viu vacinas sendo produzidas tão rapidamente, né? Mas nós todos fizemos um jejum no começo do ano, um jejum mundial, pedindo que o Senhor acelerasse uma cura, uma forma para que as coisas voltassem ao normal. E a gente está vendo o poder de Deus se manifestando, né? E Moroni está dizendo, não neguem o poder de Deus. Né? Existe poder, e o poder de Deus, ele opera com a fé. Então, a fé das pessoas que oraram, que jejuaram, pedindo para que o Senhor fosse misericordioso e concedesse, acelerasse a cura. Está aí, a gente está vendo isso. O poder de Deus se manifestando. Né? E é isso aqui que Moroni está falando aqui. Bom, vamos lá para o 8 agora. Aí, quarta exortação. E novamente eu vos exorto, meus irmãos, a não negardes os dons de Deus, pois eles são muitos. Então, eu até escrevi aqui algumas coisas que eu aprendi com esses versículos. Eu pus o seguinte, que nós não devemos negar o poder de Deus, porque Deus opera com poder de acordo com a fé. Aí, por conta desse poder no qual a gente confia em Deus, confia no poder que Deus tem. Ele então nos dá dons, ele nos dá algumas dádivas, alguns presentes, né? Então nós escolhemos Deus pela nossa fé, ele nos dá poder, temos que confiar no poder que vem de Deus. Então ele dá esses dons que são dados por causa da fé que nós temos nele. Moroni viveu numa época em que a fé entrou em colapso. O povo todo perdeu a fé. Não existia fé na terra. Né? Então, a preocupação dele é com a fé que o Senhor, então, opera. Essa é a forma que o Senhor opera entre os filhos dos homens. É com a fé que os homens têm. Então, ele dá esses dons para aqueles que têm fé. E ele faz, então, uma lista de dons. Mas uma coisa que eu deixei aqui, que eu queria falar no 7, é que Moroni fala que o Senhor é o mesmo hoje, amanhã e para sempre.
Isso significa que os milagres que a gente viu no livro de Mórmon, realizados aqui, os milagres que a gente vê acontecer quando nós estudamos as Escrituras, eles são reais. E o Senhor é o mesmo, Ele não muda. Então os milagres acontecem, né? O poder de Deus é sentido sempre, mas sempre baseado na fé dos filhos dele, né? Então aqui. Mas e de diversas maneiras, dá no 8. São esses dons administrados, mas é o mesmo Deus que opera tudo em tudo. E ele vai fazer uma lista, então, de dons que o Senhor nos dá, né? Dons de cura, dons de operar milagres. Eu não vou falar sobre isso, porque nós já estudamos esses dons lá em 1 Coríntios 12, ano passado. Vamos ver de novo o ano que vem em Doutrina e Conferência 46, que ele fala também dos dons do Espírito. Mas ele dá uma lista aqui de presentes, de dádivas que o Senhor nos dá de acordo com a nossa fé. Aí lá no 18 vem a próxima exortação. E eu desejaria exortar-vos, meus amados irmãos, a vos lembrardes de que toda boa dádiva vem de Cristo. Tudo que é bom vem de Cristo. Tudo que é bom vem do Senhor. No 19, a sexta exortação. Desejaria exortar-vos, meus amados irmãos, a vos lembrardes de que Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. De novo ele falando isso. Ele é o mesmo. Então, confie no Senhor. Né? As coisas que a gente vê Ele fazer, milagres maravilhosos, ou as pessoas sentindo o Espírito, isso é real e o Senhor é o mesmo. Aí ele diz assim, e que todos esses dons dos quais falei, que são espirituais, nunca desaparecerão enquanto o mundo existir. Então o Senhor está sempre disposto a nos dar todos esses dons, porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Mas Ele faz abre um parênteses aqui, a não ser pela incredulidade dos filhos dos homens. Então é a falta de fé que retira esses dons, né, que o Senhor preparou para nós. E Moroni viu isso, ele foi testemunha testemunha ocular, né, da retirada do espírito do povo, da retirada desses dons que o Senhor tem preparado para nós, por conta da incredulidade do povo dele. Então ele nos alerta hoje, nos nossos dias, né? Os dons estão todos aí, são presentes no Senhor, mas não pode haver incredulidade, precisa haver fé. Aí ele continua falando de fé, né? Ele vai pôr aqui aquilo que estava na carta que o pai escreveu para ele, né? Portanto, é preciso haver fé, e se é preciso haver fé, também é preciso haver esperança, e se é preciso haver esperança, é preciso também haver caridade. E a não ser que tenhais caridade, não podeis de modo algum ser salvos no reino de Deus. Também pouco podeis ser salvos no reino de Deus, se não tendes fé e não tendes esperança. Então essas três coisas a gente precisa ter, se nós queremos voltar a viver com Deus. Aí ele diz assim, e se não tendes esperança, deveis estar em desespero. E o desespero vem por causa da iniquidade. Ele está falando daquela última esperança. A gente falou sobre isso no vídeo passado, né? Aquela esperança, tem a esperança que é agora e aquela esperança última, que é a esperança de poder voltar à presença de Deus. Então ele fala que aqueles que não têm essa esperança de voltar à presença de Deus, eles entram em desespero. E o desespero é causado por causa da iniquidade, né? Eles sabem que por conta dos atos deles, eles não vão poder voltar à presença do Senhor. O presidente Benson, nesse discurso de 1987, falou o seguinte: quando lemos no livro de Mórmon que o desespero vem por causa da iniquidade. Quando faço bem, sinto-me bem, disse Abraham Lincoln, e quando faço mal, sinto-me mal. Simples assim, né? O pecado empurra o homem para o desalento e desespero. Conquanto o homem possa tirar algum prazer temporário do pecado, o resultado final é a infelicidade. Iniquidade nunca foi felicidade, a alma disse. O pecado cria desarmonia com Deus e deprime o espírito. Portanto, bom seria que cada qual se examinasse a si mesmo, para que permanecesse em harmonia com todas as leis de Deus. Cada lei que guardamos nos traz uma bênção particular. Cada lei quebrada produz uma desgraça.
Aqueles que estão com uma carga pesada de desespero deveriam vir ao Senhor, pois o seu jugo é suave e sua carga é leve. Nós não estamos falando aqui de depressão, de doença, depressão, tá? Ele está falando desse desespero causado pelo pecado, né? Então, quando a gente sabe, você olha para a sua vida e você vê que não está em harmonia com o Senhor, vai dando aquela agonia, aquela angústia, você perde o espírito. Ele convida, voltem, né? Voltem para o Senhor, porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, e ele está sempre de braços abertos, né? E aí, então, ele continua aqui, dizendo no 23, e se tendes fé, podeis fazer todas as coisas que me são convenientes. E agora ele vai falar para todo mundo e vem a 7ª exortação. E exorto, está no 27, e exorto-vos a que recordeis essas coisas, porque se aproxima rapidamente a hora em que sabereis que não minto, pois ver-me-eis no tribunal de Deus, e o Senhor dir-vos-á: não vos anunciei minhas palavras que foram escritas por este homem, como alguém que clamasse dentre os mortos? Sim, como alguém que falasse do pó. Eu gostei dessa exortação de Moroni. Ele falou assim: vocês vão se encontrar comigo, eu vou estar lá. E o Senhor vai falar: mas você não leu o que ele escreveu? Né? Você não leu as palavras que ele escreveu? Então ele fala assim: ó, se lembrem disso, que eu vou estar lá. E um dia todo mundo vai saber que o livro de Mormon é verdadeiro, que o que está escrito aqui é real, é verdade, né? Então, aí ele continua lá no 29, e Deus mostrar-vos-á que aquilo que escrevi é verdadeiro. Então, todo mundo vai saber um dia que o livro de Mormon é verdadeiro. E a última exortação de Moroni, antes de encerrar os registros dele: e novamente desejo exortar-vos a virdes a Cristo. Esse é o ponto principal do livro de Mormon. Principal. E esse é o propósito do livro de Mormon: levar todos os homens a Cristo. Então ele fala isso: eu vos exorto. Então ali, ó, eu incentivo vocês a virem a Cristo, a vos apegardes a toda boa dádiva, e a não tocardes nem na dádiva má, nem no que é impuro. Então aqui ele mostra: existe oposição, existe coisas que não são boas, mas procurem todas as dádivas boas, as coisas boas, porque tudo que é bom vem de Cristo. Aí então ele fala sobre a coligação de Israel, que é outro ponto importantíssimo aqui do livro de Mormon, lá no 31. E desperta, levanta-te do pó, Jerusalém, se investe-te com teus vestidos formosos, ó filha de Sião, fortalece as tuas estacas, alarga tuas fronteiras para sempre. Então, vamos abrir, juntar mais gente possível, né? E a fim de que já não sejas confundida, para que se cumpram os convênios que o Pai Eterno fez contigo, ó casa de Israel. Então, nós temos assistido, eu já falei isso várias vezes aqui, o presidente Nelson, os discursos do presidente Nelson, né, sobre a coligação de Israel, falando da importância da coligação de Israel, da nossa missão de coligar Israel dos dois lados do véu, né, da importância do trabalho missionário, do trabalho no templo, na coligação de Israel. Né? Então, alargar nossas fronteiras e fazer o trabalho crescer. É isso que Moroni está falando. Ele cita aqui uma escritura de Isaías. E ali, então, no 32, ele fala uma coisa maravilhosa. Ele fala assim: vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele. Então, a gente sabe que o Senhor fala: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Quando o Salvador veio aqui nas Américas, depois ressuscitado, ele falou: sede vós, pois, perfeitos, como eu sou perfeito, e como o nosso Pai que está nos céus é perfeito. Mas a gente sabe que a perfeição, nós não vamos conseguir ser perfeitos nessa vida. A gente tem que fazer tudo o que nós podemos. Então, nós precisamos ser aperfeiçoados em Cristo. Ou seja, nós temos que tentar fazer tudo aquilo que o Salvador nos ensinou, né? E sermos aperfeiçoados. E quando a gente chega no nosso limite, que a gente fala: eu fiz tudo o que eu podia, mas não foi o suficiente. Então, entra a graça do Salvador, né? Completando aquilo que tá faltando. Então, a graça do Salvador compensa aquilo que nós não conseguimos fazer sozinhos. Nós dependemos dele para fazer. Mas isso é que Moroni fala.
Então, sede aperfeiçoados nele, negai-vos a toda iniquidade. Se não negares a toda iniquidade, se vos negardes a toda iniquidade e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente. Olha que explicação maravilhosa que ele dá aqui, tão clara, né? Você faz tudo o que você pode, né? E a graça de Deus, a graça do Senhor, a graça de Deus será suficiente. E por sua graça, podeis ser perfeitos em Cristo. E pela graça de Deus, e se pela graça de Deus fordes perfeitos em Cristo, não podereis de modo algum negar o poder de Deus. Moroni, maravilhoso. Eu vou só encerrar falando aqui o que o presidente Hinckley falou sobre isso. Ele disse assim, ó, nós precisamos nos achegar ao Salvador, né, falando sobre sermos aperfeiçoados nele dessa forma. Oro para que as coisas que ouviram e viram façam a diferença em sua vida. Oro para que cada um de nós seja um pouco mais gentil, um pouco mais solícito, um pouco mais cortês. Oro para que possamos manter nossa língua sob controle e não deixemos que a raiva nos faça dizer palavras ásperas, das quais nos arrependamos depois. Oro para que possamos ter a força e o desejo de oferecer a outra face. E o desejo de oferecer a outra face, de caminhar a segunda milha e soerguer os joelhos enfraquecidos dos que se encontram em aflição. Isso é ser aperfeiçoado em Cristo. É fazer coisas simples, mas coisas boas, porque tudo que é bom vem dele, né? E é assim que Moroni, então, encerra esse livro perfeito. E ele, então, aqui diz que ele logo vai descansar, merecidamente, né? Descanso, chega, né? 20 anos sozinho. Ele vai, então, descansar no paraíso de Deus, onde ele vai ser apresentado no agradável tribunal. Então, eu sempre, quando eu leio isso, eu falo assim, ai, tomara que o meu tribunal seja agradável, né? A gente se apresente no agradável tribunal de Deus. Mas assim, então, a gente encerra esse livro que presta testemunho do Salvador, da primeira à última página. É um livro que, da primeira à última página, nos guia em direção ao Salvador, que nos mostra quão misericordioso o Senhor é, quão pronto Ele está em perdoar, em ajudar e nos receber, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse ano de estudo do livro de Mórmon, tanto quanto eu. Eu realmente adorei poder ter estudado com esses olhos, né, que o Vem e Segue-me trouxe pra gente. Então, agora, Moroni vai enterrar essas placas e vai começar, e o Senhor vai escolhê-lo como o anjo que vai entregar as placas para o próximo profeta, Joseph Smith, né, um rapaz que numa noite, orando para saber a situação que ele se encontrava com Deus, é visitado por esse grande profeta, né, que trouxe para ele, agora todo esse trabalho que eu tive, né, de carregar por 20 anos todos esses registros, de compilar algumas coisas, meu pai que compilou tudo isso, eu estou entregando nas tuas mãos esse livro sagrado, porque é a hora que o Senhor disse, agora chegou o tempo de os homens conhecerem essas coisas tão sagradas que aconteceram aqui nas Américas nesses 1000 anos de história. E vamos agora para outra, né, para a continuação disso. Isso aqui não acabou, o livro de Mórmon não acabou tudo. Agora vai começar tudo por causa do livro de Mórmon. Então, por causa desse livro, essa dispensação do Evangelho, nova dispensação começa, né, com a vinda dele, com tantas doutrinas que haviam sido perdidas, tantas verdades que haviam sido perdidas, sendo restauradas. E a gente vai ter o privilégio de estudar a partir do comecinho desse ano, do primeiro domingo de janeiro, começar a estudar a história da igreja, a história desse grande profeta Joseph Smith, e de todo o sacrifício que foi feito para que nós pudéssemos ter em nossas mãos esse livro. Então, foi muito sacrificado, desde quando começou, desde a ida dos filhos de Leí lá para pegar as placas que estavam com Labão, até a compilação feita por Mórmon, até Moroni, tudo isso. E aí a tradução,
Todas as vezes que Joseph teve que fugir, se esconder, para que as pessoas com má intenção não pegassem os registros. Tudo isso para que nós pudéssemos hoje tê-lo na nossa cabeceira, em qualquer lugar, no nosso celular, né? Tá aqui para a gente poder estudar. É isso. Bom fim de ano para todos nós, bom fim de ano, Feliz Natal, que o Senhor nos abençoe e que 2021 traga muitas bênçãos, que a gente consiga realmente enxergar essas ternas misericórdias do Senhor na nossa vida, que nós possamos reconhecer o poder dele em todas as coisas. É isso. Feliz Natal para todo mundo. Um abraço. Até o ano que vem. Tchau.